Bora lá, nação, analisar as últimas informações do Flamengo, porque tem muitas notícias aqui pra gente analisar. O Zinho, o Pascoal, falando sobre a derrota do Flamengo no Maracanã, na final da Copa do Brasil. Gostaria que você participasse primeiramente, deixando seu like. Vamos bater uma meta de 1000 likes para esse vídeo. Quero ver a força, a torcida do Mengão aqui, porque nós precisamos fazer com que a nossa manifestação, a nossa indignação chegue lá na diretoria do Flamengo, porque eles estão de palhaçada, segurando um técnico que nunca ganhou nada e está fazendo o time piorar a cada jogo. Vamos analisar nesse momento a imprensa esportiva, mas antes eu quero apresentar para vocês a PagBet. A PagBet, ela é uma das melhores casas de palpites do mundo, que inclusive ela está com uma odd incrível para a final da Copa do Brasil. A próxima final será agora no Morumbi, entre São Paulo e Flamengo. E você que costuma fazer a sua fezinha, você pode correr lá, o cadastro é simples, rápido, objetivo. O suporte é humanizado, é um dos mais rápidos do mundo. Você pode ali se cadastrar e com apenas R$1 já fazer a sua fezinha. Exatamente, o depósito é simples, rápido e objetivo. Com apenas R$1 você pode fazer a sua fezinha. Corre lá, porque acertou, tá pago. É no Pix, é instantâneo, é na hora. Corre lá e aproveita. PagBet, acertou, tá pago. O link vai estar no primeiro comentário fixado, tá certo? Vamos então analisar a imprensa esportiva falando do nosso Flamengo nesse momento. 100%. Divide aí pros dois. Como é que tá o favoritômetro? O jogo de volta entre Flamengo e São Paulo, agora São Paulo e Flamengo, porque a decisão, a finalíssima, é no Morumbi. Boa noite, senhores. Vocês vão bem? Passaram bem o final de semana? Era só pra mim que não tinha boa noite? Não, é que eu esqueci, Zinho. Eu tava tão na empolgação que eu esqueci. Ô Zinho, boa noite, Zinho, Daniela, boa noite, Fernando, um abraço boa noite, a todos. Alô, fã do esporte, um abração pra você conosco aqui. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Eu acho que não tem só 1-0 no placar é o de menos. Porque o Flamengo tem muita capacidade de reverter isso. O Flamengo tem elenco, tem time, tem jogadores capacitados, tem jogadores que são importantes em hora de decisão, mas que não estão demonstrando dentro de campo. Alguma medida precisa ser tomada pelo Flamengo durante a semana, porque se ficar desse jeito assim, vai lá na frente, vamos esperar para ver, deixa lá na frente, a gente espera para ver, do jeito que as coisas estão caminhando no Flamengo, né? Do jeito que o presidente do Flamengo diz que ele fica, continua Sampaoli, eu quero dizer bem claro para vocês, se sou eu, te trocava ontem. Depois de ontem, não tem o que fazer. Depois daquela parada técnica, não tem o que fazer. Não tem. E o senhor se espantou aqui na semana passada quando eu falei ganhando ou perdendo no dia 25, é muito obrigado e pode ir. Já pode ir? Mas você está falando dia 25, que é a semana que vem. Eu estou falando hoje, uma semana antes. Não tem o que fazer depois do acontecimento de ontem. Os fatos são muito claros. Não há uma interface entre o treinador e o elenco. Não tem ligação, não deu liga, não dá liga. Eu estou lembrando da seleção da Argentina. Lembra do jogo da Argentina, que ele ficou perguntando para o Messi se ele tinha que botar o Kun Agüero? Eu boto o Kun agora? E lá fizeram reunião também sem ele. Não, Mascherano e Messi tomaram conta da seleção. Será que esse fato está se repetindo? Quando sai Davi Luiz do banco de reservas, da instrução para o elenco do Flamengo, no tempo técnico, ou eu ouvi diferente, vocês viram alguma coisa? Não, está corretíssimo. A imagem, inclusive... Ele ficou andando pro lado, o que ele estava fazendo com aquele negócio de água na mão? Não sei. Porque ninguém dava atenção para ele, gente. Não deu liga, não dá ligação, não tem conversa. O Tico com o Teco não estão conversando. Então, alguma coisa precisa ser feita. Uma medida precisava ser tomada. O Flamengo, outra vez, está desafiando a capacidade de inteligência da sua torcida. São 40 milhões de torcedores que pensam de uma forma e o presidente do Flamengo pensa de outra. São 40 milhões de pessoas que estão imaginando uma situação, incluindo os jogadores do Flamengo, e o presidente do Flamengo pensa diferente. É isso que está acontecendo. E aí o São Paulo, ó, abraçada no São Paulo, ó cada abraçadona, ó, São Paulo nadando de braçada. Nossa, o que o São Paulo fez no primeiro tempo com o Flamengo, conta nada para ninguém, o Lucas arrumou um lugarzinho ali no meio campo, Nestor na saída de bola,
Caio Paulista atropelou. Nossa, o Wesley ontem não viu, Caio Paulista atropelou. Atropelamento. E a torcida do Flamengo, Nossa, do outro lado, vendo o Rafinha lá segurando o Bruno Henrique, Rafinha, segurando com maestria. O Zinho sabe disso, ó, Rafinha. Rafinha, ó. Aqui, ó. Malandro, velho. Se eu largar ele pra correr, sabe quando eu vou pegar? Nunca. Eu vou marcar pertinho. Eu vou aqui juntinho dele. Não deixava se ele virar, se ele virar, eu derrubo. Exatamente. E aí, Fernando, tem o seguinte, o Pascoal cita a falta de comando, a falta de entrosamento, a gente já vê uma relação ali muito no limiar desde o episódio do soco, talvez até antes, ali ficou público, mas ontem a gente olhava o campo e viu o quanto interferiu também no campo, porque, obviamente, o São Paulo, ele, no meu entendimento, já não tem mais clima nem nada de positivo que se possa olhar de um jogo e falar, não, ele tem que ficar por isso. Mas o time do Flamengo ontem parecia que tinha desaprendido a jogar bola. Exatamente. Muito boa noite, Dani, boa noite, Pascoal, boa noite, Zinho, boa noite ao fã do esporte. Flamengo não tem técnico. Simples. Flamengo hoje não tem técnico. O trabalho do Sampaoli acabou há muito tempo. Ele até tentou em algumas oportunidades, né? Tá desde abril. Ontem deu uma declaração que o time ainda não está jogando da maneira que ele pretende. Ainda bem que ele falou isso, né? Acho que as pessoas não sabiam, né? Só olhar o campo que se vê que o Flamengo é um deserto de ideias. O Flamengo é um time extremamente talentoso, é o melhor elenco do país, mas os jogadores não confiam no seu técnico. Ontem o que a gente viu foi um tapa na cara da direção do Flamengo. Porque o Dorival chegou lá, ótimo técnico que é, atual campeão da Copa do Brasil, da Libertadores, e bailou no primeiro tempo. Neutralizou os pontos fortes do Flamengo, explorou as fragilidades, principalmente o lado direito defensivo do Flamengo, e ganhou o jogo, e construiu uma vantagem. Óbvio que tem jogo pela frente, futebol não aceita desaforo, essa final não está finalizada, o próprio Dorival já falou, a vantagem foi construída, mas para ser campeão vai ter que correr ainda mais no Morumbi. Zona de conforto? Não. Mas ontem foi um tapa na cara da direção do Flamengo. Eu acho que o Sampaoli não deveria ser mais o técnico do Flamengo. Eu acho que hoje o Flamengo não tem um treinador, está muito claro, os jogadores não confiam nele, não escutam o Sampaoli, mas mais do que isso, a assinatura do fracasso do ano de 2023 do Flamengo está lá, Landim. A direção do Flamengo sabotou o clube e acabou com o futebol do clube nessa temporada. E eu falo isso como falei sexta-feira, Dani. O Flamengo, se for campeão no domingo que vem, para mim o ano do Flamengo vai ser um fracasso do mesmo jeito, só vai amenizar. Fracasso não é vexame, porque se perder tudo é vexame. Aí é um fracasso mais vexame, né? É um combo completo. O que a gente está vendo é assim, a direção do Flamengo só tomou decisão equivocada. E o retrato está dentro do campo. É um clube sem comando e é um clube hoje que não consegue se conectar. O time não tem um time. Você tem jogadores, uma reunião de jogadores talentosos, mas não tem um time. Ontem o São Paulo ficou confortável no Maracanã. Acho até que 1-0 ficou barato. Ozinho, a gente está vendo aí as imagens do jogo, Tetra, inclusive o momento em que o Gabriel sai e há vaias no Maracanã, né? No primeiro momento parece que elas são ao Cebolinha e só a entrada do Cebolinha, mas depois eu confesso que eu fico em dúvida. Ele sai, ele aplaudiu da torcida, mas também não fez uma boa partida do Gabriel. Qual que é a tua análise de campo? Qual que é a tua análise do jogo, Zinho? Um primeiro tempo, né? Que o São Paulo muito bem organizado, estruturado e ligado para uma decisão, né? Joguei algumas decisões na minha carreira e é um jogo totalmente diferente, de pegada, de concentração, de atenção, de motivação. A todo jogo você tem que vestir com muita honra a camisa do clube que você está representando, mas esses jogos são jogos diferentes. Então, assim, não é um jogo comum, ou um jogo de pontos corridos, ou até um início de Copa do Brasil, apesar de ser mata-mata, e todas as fases são decisivas, mas o jogo que ele é um jogo exclusivo, é o único jogo no domingo, né? A rodada toda foi antecipada para esse jogo, é aquele jogo no horário que o torcedor que não foi ao estádio, tá todo mundo ligadinho na televisão para ver, é um jogo que o Flamengo defende, né, a sua quinta Copa do Brasil, buscar a sua quinta Copa do Brasil, e a gente viu a imagem lá, 4 troféus, né, ali. O São Paulo, por outro lado, gigantesco, de tantos títulos, busca a sua primeira Copa do Brasil. Então é um jogo especial, e o São Paulo se preparou para isso.
O São Paulo, que eu no programa, a gente batendo papo, né, Dani, aqui no nosso programa, eu falei, ó, também não tá isso tudo São Paulo não, hein? O Flamengo tomou de 3, foi vergonhoso contra o Atlético Paranaense, mas o São Paulo também vem de resultados ruins e também não fez um grande jogo. Foi 2-1 fora de casa contra um Inter mesclado, muitos jogadores que não são titular, e eu falei muito sobre isso. Se o Flamengo perde o jogo no meio de semana, e o São Paulo também, a pressão maior em cima do Flamengo. E o que me pareceu foi isso no jogo. Um Flamengo muito mais pressionado que o São Paulo, um São Paulo confortável, mas disciplinado, né? Atento, focado e com a mão do treinador. Como vocês falaram, o Dorival deixa no banco o Luciano, nem coloca o Rames Rodrigo no jogo, né? Bota o Nestor pela esquerda e o Wellington Rato pela direita. Quando retornavam, voltavam pelo lado, ficavam na linha ali do Alisson e do Pablo Maia. E muitas vezes até o Lucas voltava ali também, fazia 4-5-1, às vezes só o Calleri ali na frente, mas o Calleri brigando, lutando, disputando, cada espaço, não dando chance para os zagueiros saírem jogando. Por isso tantas ligações diretas do Flamengo. Por isso o Flamengo tentando o lançamento, porque não teve um meio-campo que jogou. As escolhas do Sampaoli, né, mais uma vez deixando o Everton Ribeiro no banco, que eu não entendo. Eu gosto do garoto, tem um futuro promissor, mas não está arrebentando para ser o titular, o Vitor Hugo. O que o Vitor Hugo tem feito de tão diferente para ele ser o titular e o Everton Ribeiro, capitão do time, numa decisão está no banco? Tanto é que quando entra no segundo tempo, o time dá uma ligeira melhorada. Então passa muito pelo trabalho dos treinadores, mas também não vou aqui minimizar a participação dos atletas. A do São Paulo, sensacional. Até no segundo tempo, quando cai de produção, pelo menos volta, recompõe, agrupa, fica bem pertinho as linhas de marcação para não dar chance para o Flamengo. O Flamengo tem mais posse de bola no segundo tempo, circula muito a bola, mas não tem chances claríssimas. 1, 2 oportunidades, muito pouco. Aí a gente vê a disciplina desse jogador. E quem entra no jogo também entra disciplinado. O Araújo, o Luciano, o Neves, que entrou ali, deu um passe errado, o Pascoal falou isso ontem, fora de rotação, mas tá ali ligado, pegando. E do outro lado eu não vi um time jogando uma decisão. Tudo que eu falei de São Paulo eu não vi no time do Flamengo. Até corre, mas corre errado, corre desorganizado, porque o treinador, infelizmente, tentou uma nova formação, mais uma, na sua longa ou recente história no Flamengo, nunca repete um time, tentou 3 atacantes, mas 3 atacantes sem uma condição para esses 3 atacantes jogarem. Qual jogador de meio campo que alimentou esses 3 atacantes? Uma jogada do Gerson, que deu uma arrancada e cedeu ali a bola para o Bruno Henrique. Uma em 90 minutos. Se esforçou, correram, tentou. O Gerson discutiu com o Pascoal isso ontem. Para ele o Gerson foi o único que salvou. Eu acho que não. Joga muito mais do que jogou. Ele correu, se esforçou como os jogadores do Flamengo correram, se esforçaram, mas desorganizados, né? Sem uma estrutura de jogo montado. Joga aí 3 atacantes, uma hora esses caras vão fazer um gol. É muito aquela coisa que está sendo o Flamengo. Sem organização, apostando na individualidade do talento que tem. E é o que pode ainda trazer o Flamengo a disputar com o São Paulo. Mas mérito total do Dorival e do time do São Paulo, fez um jogo de decisão. Estava preparado para decidir. E o Flamengo não. Eu já vou entrar aqui no viés do São Paulo. Rafinha jogou muita bola. Nossa. O Calleri, o que ele competiu, o que ele estava disposto a brigar para marcar aquele gol que ele faz, foi um absurdo. O Lucas, a gente não precisa nem falar muito, né? É isso, tem muitos destaques positivos Alisson no São Paulo, mas eu só não quero perder esse gancho do Zinho, porque a gente fica com a sensação de que o Flamengo não tem esquema, não tem proposta, que os jogadores não sabem o que fazer. E aí o Sampaoli dá uma explicação na entrevista coletiva que parece que, assim, ele só sabe montar time de uma maneira, independentemente das peças. Quando ele explica o motivo dos 3 atacantes, é essa sensação que eu fico. Fala aí, Sampaoli. No, cuando uno planifica un juego, nos le dimos mucha atención a este juego y mucha planificación de esta estructura. Pensamos de que Otimi, carente de gol, precisaba jugadores que tengan esa capacidad. Normalmente
Eu jogo com extremos abertos. Por derecha o time no tem extremo, entonces intenté jugar con Gaby de extremo cerrado para aprovechar el trío de ataque entre Wesley, Gaby y Víctor Hugo, y por la izquierda Ayrton Lucas, Gerson y Bruno. Mas al no tener conexiones, la única duda que podía haber tenido yo es sacar un delantero y poner a Everton Ribeiro o volante. Sinceramente, he colocado un volante ofensivo. Pensé, juego en el Maracaná, pensé mucho en dominio como tuvo el time segundo tiempo y tengo 3 delanteros con mucho gol. Eso es lo que pensé, imaginé antes de armar esta escalación, mas no resultó. Duas coisas me chamam a atenção, Pascoal. Primeiro, essa coisa assim, eu costumo jogar com extremos, aí eu não tinha... Como se ele tivesse precisado improvisar um time dentro do elenco do Flamengo. Não era só, de repente, montar um esquema diferente, botar o Bruno Henrique mais perto da área para ele não ficar atolado lá na esquerda de uma maneira que não favorece o futebol dele. E aí, falando em... não sabia se era o Everton ou mais um volante, botei mais um volante. Ele só esqueceu que a bola tinha que chegar, né? Passar do meio campo pro ataque. Quando ele escala 3 volantes... ele perde completamente a estruturação no meio campo, porque a bola não vai chegar na frente. Os 3 da frente, como a gente diz na gira do futebol, vão morrer de fome, né? A bola não vão ser abastecidos. E aí não tem... Sabe quantas finalizações teve o Flamengo no primeiro tempo? Nenhuma. 0! Vou repetir. 0! Nenhuma finalização. Nenhuma finalização. O Flamengo não incomodou o São Paulo. O São Paulo jogou tranquilamente. Beraldo fez uma partida estupenda. Rafinha deu aula de marcação. Alisson jogou muito, Pascoal. O Alisson, aliás, é um grande achado. Mais um achado, né? O Thiago Maia, no ano passado, jogava demais no Flamengo. Sim. Porque o Dorival falou, se você sair da frente da área aí, eu não estou interessado em você, não. Eu quero aquele do Santos. O Dorival reinventou o Alisson. O do Santos eu estou querendo. O Alisson, você de ponta de lança, não estou querendo, não. Quero você aqui para me ajudar com a qualidade na saída de bola. O cara topa e executa. Sabe? Porque o treinador tem que ter essa sacada, ele tem que ter essa visão daquilo que é melhor para ele. Ele aparece, o Alisson, quando o Gabi Neves se machuca. Sim. E aí cria essa possibilidade para o São Paulo. O treinador tem a visão de colocar um jogador para fazer, porque o forte do Gabriel Neves é a saída de bola, a qualidade na saída de bola. Ontem ele entrou, o time correndo a 220, ele entrou no 110, né? Os caras voaram. Isso! E ele entrou naquele passinho, não tá comigo. Aí perdeu 2 bolas ali, deu um contra-ataque, que aliás o Cebolinha, nesse lance que está passando aqui atrás, nesse lance o Cebolinha tinha que chutar no gol. Esse lance, a bola fica no pé bom, no pé direito dele, traz pro esquerdo, ó, e toca em cima do Arboleda. Era para ele finalizar. Mas às vezes o cara tá intimidado, é a pressão, como disse o Zinho. O cara tá pressionado. Então ele tenta se desfazer da bola para alguém concluir. Agora, o São Paulo teve um posicionamento tático, teve correção técnica e teve principalmente a iniciativa dos jogadores. Porque não adianta nada você planejar tudo muito bonito se o jogador não tem interesse naquilo que ele faz. O São Paulo pode ser campeão da Copa do Brasil de forma estupenda, ganhando no Flamengo, 4 vezes campeão da Copa do Brasil, atropelando Palmeiras e Corinthians. Sim. Você já imaginou como é que é a grandeza disso para o torcedor do São Paulo? Eliminou Palmeiras e Corinthians, vai para a final contra o Flamengo e é campeão contra o Flamengo com vitória do Maracanã? Gente, primeira vez na história do clube, né? É gigante esse título, se eles confirmarem. O Dorival está mais uma vez perto de fazer história. Muito perto de fazer história. E eu acho que a vantagem no São Paulo é grande. Grande. Porque se o presidente do Flamengo tivesse mudado o treinador, ele transferiria a responsabilidade. A responsabilidade é do São Paulo. Ganhando ou perdendo, a responsabilidade é dele. Se o São Paulo não tiver, quem é a responsabilidade para jogar domingo? Dos jogadores. Você transfere a responsabilidade. Está no braço de vocês. Agora vocês não queriam? Agora vocês aí, resolve lá. Vocês vão lá resolver. Vocês não deram as costas para o treinador na hora da parada técnica? Vocês não ficaram lá? Essa imagem, acho que ela é muito emblemática. Vocês vão lá e né? resolve a parada. Porque é o seguinte, alguém precisa fazer alguma coisa.
Se ficar assim, não vai mudar nada. Mas o Braz já falou que vai ficar. Mas a visão do Sampaoli para o jogo, ela é desconexa com a realidade. Sim, mas a direção do Flamengo falou que vai ficar. Mas tá um negócio. É uma aposta? Eu acho que é uma aposta e muito arriscada. Muito arriscada. Olha lá. Quem que tá lá? Ele chega a pegar a água ali, ó. Porque ninguém... Tá todo mundo Eu ia de utilizar costas até pra ele. Quer que eu fale? Eu vou falar. Eu quero, o termo. fala. Tá todo mundo cagando pro Sampaoli ali, pô. É mentira minha, desculpa o termo, mas tá todo mundo se lixando pro Sampaoli. Tá todo mundo de costas, não tem ninguém escutando, ninguém respeita o técnico. Não existe conexão entre o técnico e os jogadores. Não existe conexão, o trabalho acabou. Alguém consegue enxergar o Sampaoli tendo a capacidade de mudar o time na parte tática e modificar esse cenário? Eu acho que se tiver alguma mudança, e ela pode acontecer porque é futebol, vai ser dos jogadores. Da qualidade desses caras, esses caras foram campeões. Isso também tem que mudar. Eu não gosto muito de concordar com o Zinho, mas os caras têm que mudar postura, primeira coisa. Tem que mudar postura e posicionamento. São duas coisas que os jogadores do Flamengo precisam... Não dá. O Pedro, com 0 de jogo, estava discutindo com Bandeira. 0. A bola lateral, ele foi brigar com o Bandeirinha por causa de um lateral. Você não acha que tem a ver? Zero de Você não jogo. acha que tem a ver com o ambiente do clube? Tem a ver com toda essa situação Eu acho criada. que é da direção ao campo, Pascoal. O pacote é completo. O pacote é completo. O Flamengo entrou para disputar 8 títulos nessa temporada. E pode sair com 0. Um time da expressão, o melhor elenco da América do Sul, não pode jogar essa bolinha que joga o Flamengo. Desculpa, não pode jogar. Zinho, diga, fala, Fernando. Não, eu quero só tocar lá no Zinho. muito rapidinho. Só queria falar sobre essa questão, né, que os amigos já falaram sobre a escalação do Sampaoli. A gente vê um São Paulo maduro, consciente dentro de campo e organizado. Sim. A gente vê um Dorival que poderia ter saído com o Luciano como titular, mas ele pensa em como neutralizar o adversário, modifica o time fica com mais pegada no meio campo. Ele bota o Wellington Rato, que era um cara que ia ajudar na recomposição, como ajudou ali o Rafinha, porque você tinha o Bruno Henrique. Bota o Nestor pelo lado esquerdo e o cara fechando na marcação, subindo para dar uma assistência para o Calleri. Esse é o técnico que conhece a característica dos seus jogadores e pensa numa estratégia, e a estratégia é executada. A gente viu uma equipe organizada dentro do Maracanã. O técnico do Flamengo tem o Ayrton Lucas, que tem como sua principal virtude o ataque, ou não? Um jogador que foi para a seleção brasileira. É um lateral que não sobe. Um lateral que fica mais na base. Aí ele pensa em um meio-campo que não tem articulação, a bola não chega nos 3 homens da frente, e com os 3 lá na frente, você tem o Gabigol tendo que fazer ali da direita para dentro. O Gabigol não está bem tecnicamente, não está bem fisicamente. Você tem o Pedro mais isolado ali como camisa 9 e o Bruno Henrique muito aberto na esquerda. Bruno Henrique distante do gol. Foi muito bem marcado pelo Rafinha. Será que ele conhece de fato a característica dos jogadores dele? É dessa forma que o Bruno Henrique rende melhor? Vai jogando um pouco mais por dentro também, chegando mais próximo ali do camisa 9. Podendo trocar de posição com o centroavante. Podendo trocar de posição. Eu também não entendo o que o Zinho falou. O Everton Ribeiro agora é um jogador que é descartável no Flamengo? O time precisa de criação, não tem um Arrascaeta, ele é descartável? Ele entra, quem tá com a taxa de capitão dá pra ele. Não, e quando... Vai reparar não isso? E quem que vai na coletiva? Quem que bota a cara na coletiva Ribeiro. sempre? O Everton Ribeiro. Essa é uma decisão do grupo, né? Por uma questão de longevidade, ele é um dos jogadores mais antigos do elenco, um dos mais experientes. Agora, Zinho, quando o Fernando fala aqui da questão de o Dorival ter um time, o Dorival saber montar peças, o Dorival ter conseguido dar uma cara a esse São Paulo pensando no que iria enfrentar nesse Maracanã, é impossível a gente não correlacionar isso com o fato deste mesmo Dorival, que fez o Pedro e o Gabriel jogarem juntos, que recuperou o Thiago Maia, que foi campeão da Copa do Brasil, que foi campeão da Libertadores, ter sido demitido por esse Flamengo. Então a gente volta num lugar e aí vem as explicações, né? O Landim deu uma entrevista exclusiva dizendo que fez isso porque viu uma queda de rendimento depois que o clube ganhou os 2 títulos no ano passado e ainda disputava o Brasileiro. Mas eu fico me perguntando, não é normal, não é humano essa queda de rendimento acontecer depois de 2 disputas ganhas em mata-mata com um brasileiro que já estava quase inviável? E aí a gente volta lá atrás, nas escolhas e no Dorival se provando como treinador mais uma vez. Assim, eu vou ser repetitivo aqui, né? A galera que nos acompanha, né, sempre aqui no ESPN FC, eu tô desde janeiro
falando sobre esse erro da diretoria. Reconheço o trabalho dessa diretoria, é uma diretoria vitoriosa, não posso nunca aqui não reconhecer isso. De 19 para cá, o que essa diretoria fez de trabalho, de administração, de melhoria. Muita gente fala, mas começou lá com Bandeira. Começou, e eu exalto também, né, o Bandeira de Melo, o Valim, a galera toda que participou, né, o BAP, todo mundo, todos os envolvidos numa nova administração do Flamengo, que inicia lá atrás, né, já com Bandeira, eu reconheço, e todos nós, né, vocês também, a galera toda da imprensa, o torcedor, vê um Flamengo hoje uma potência, né? O que tem de estrutura, o que tem de caixa, o que tem de grana, o que tem de organização, isso não está sendo discutido. E eu reconheço e parabenizo o trabalho deles. Vitoriosos também. O Flamengo é campeão de Libertadores, campeão brasileiro, campeão de Copa do Brasil, campeão de tudo. Ganhou tudo aí essa diretoria, só não ganhou o Mundial, né? Agora, o futebol é o momento, e a gente analisa o momento, e o movimento que eles fizeram para esse ano, eu discordei totalmente. Então é uma outra análise. Não tenho nada contra nenhum deles, pelo contrário, eu estou aqui como um analista, reconheço todo o trabalho que foi feito, parabenizo, é um clube, já era vitorioso, mas ficou mais ainda, e estruturado e organizado, melhor ainda. É muito dessa gestão do Landim e toda a sua diretoria. Agora, o movimento para esse ano conseguiram errar quase que 100%. Essa troca de treinador, eu não estou falando agora que o resultado não veio, que o time não está jogando bem, que não há uma liderança, que não há um planejamento, uma organização, tudo que o Sampaoli falou na coletiva, assim, eu respeito muito o trabalho dele, né, tudo que ele construiu na sua carreira, apesar que eu acho que ele é super valorizado, vou repetir essa frase novamente, acho muito super valorizado, e por muita gente da nossa imprensa mesmo, né, muita gente exalta demais o Sampaoli. Eu acho que ele é um treinador, um bom treinador. É um treinador, um bom, normal. Né, nada de absurdo. Não, que ele é ofensivo, que ele bota o time para jogar, ele trabalha. Cara, normal, bom treinador. Aqui no Brasil tem vários igual e muitos melhores que ele. Inclusive, o que ele está jogando contra eu acho melhor que ele. Né, porque esse sabe comandar um grupo. Você vê antes do jogo, todo o time do Flamengo foi lá cumprimentar o Dorival. Foi lá abraçá-lo, beijá-lo. E daqui a pouco a gente vai mostrar aqui até a atitude do Gabigol, que invadiu a coletiva lá. Né? Então isso aí é um outro assunto. Mas antes do jogo, tá todo mundo falando muito do que o Gabigol fez. E eu vou dar a minha opinião também nesse momento. Mas antes do jogo, o time todo foi lá cumprimentar ele. Ou 90%. E a imagem está aí para todo mundo ver. Porque o cara é querido, é um cara que sabe lidar com o grupo, que sabe ter essa gestão de, mesmo quem não está jogando, não está de bico, né? Então, assim, ele sabe planejar isso. E é muito o que a gente vê no São Paulo. Então, isso passa pelo movimento dessa diretoria do Flamengo, que agiu errado. Trouxe um treinador que tinha problema de relacionamento no Corinthians, e que sai do Corinthians com uma frase dizendo que problemas pessoais, e que ele tem todo o direito, que a sogra, e eu não vou entrar nesse assunto, se a sogra dele tem algum problema que a gente ora e torce para que ela se recupere, mas foi essa a fala dele. E pegou meio mal que logo em alguns dias ele veio para o Flamengo. E aí toda a análise era: como é que vai ser o relacionamento com esse grupo? Se já teve dificuldade, problemas lá no grupo do Corinthians. Né? Então, assim, foi nítido o mau relacionamento e o trabalho ruim, não encaixou. Então, já começa aí. Aí vem e traz o Sampaoli, que todo mundo achava, agora sim, né, o jogo ofensivo, é o estilo do Flamengo, é a cara do Flamengo. Inclusive, o Gabigol diz que ele tem a cara do Flamengo. Então, ele que está trabalhando no dia a dia lá, né, o Dani? Então, ele disse isso. Só que eu não vejo. Não estou vendo essa cara aparecer. Time, treinador, jogarem junto, terem a mesma sintonia. E olha que o torcedor nem pegou tanto no pé do Sampaoli durante esse tempo, não. Agora que está mais. Mas ele estava sendo até poupado. Está mais a diretoria e alguns jogadores específicos. Cebolinha, Davi Luiz, agora um pouquinho o Gabigol. O Sampaoli, a gente não vê uma pressão grande. Aumentou com
o problema do soco lá, do auxiliar dele. Então, misturando isso tudo, é um Flamengo que está totalmente despreparado para jogar uma decisão. Tem time melhor, tem elenco melhor, jogado em casa com a sua torcida, tudo para culminar num bom resultado, mas o ambiente é péssimo. A estrutura, a organização do time é ruim. A sintonia time-torcida-treinador não existe. E, aliado a isso, há uma divergência entre os próprios dirigentes, que estavam esperando o resultado contra o Botafogo. Lembra que a gente falou para ele, cara, você está esperando se vai perder para o Botafogo para trocar o treinador? Porque depois vai ter uma parada, aí ganha do líder. Não, tá tudo bem, tá tudo maravilhoso. Não tá tudo bem. Foi demonstrado no jogo. Um time totalmente despreparado contra o Atlético Paranaense e contra o São Paulo, Dani. E ontem, depois da partida, mesmo havendo já ali pouca gente, né? O Landim é a figura central que quer a manutenção do Sampaoli. O restante da diretoria já entendeu anteriormente que era melhor demiti-lo, por isso essa questão no jogo com o Botafogo. Mas ontem, depois da partida, o Braz, ele ratifica a permanência do Sampaoli. Agora, a gente chegar e botar só na conta de A, B ou C, eu acho que não é justo, eu acho que não procede. E domingo, a gente vai pro Morumbi com a história do Flamengo, com a grandeza do Flamengo para tentar reverter esse quadro e, claro, com o São Paulo de técnico. Olha aí, e o Rodolfo Landim deu uma entrevista exclusiva à CNN, foi ao ar ontem, no dia do jogo, ele ainda fala o seguinte: o Dorival não foi demitido, o contrato acabou em dezembro e avaliamos a possibilidade de um novo contrato a partir de janeiro. O Flamengo teve uma queda de desempenho depois que conquistou as 2 Copas, e aí ele está se referindo, né, à Copa do Brasil e a Libertadores. O final do Brasileiro foi ruim. Ao mergulhar no planejamento, vimos que daria pouco tempo para o time entrar nas condições ideais para o clube iniciar o ano. E ele segue ali na entrevista falando que tinha um Mundial se aproximando, que ele não podia perder competitividade. É uma diretoria muito vitoriosa, mas nesse momento faz uma avaliação equivocada, né? Porque se você acabou de ganhar 2 títulos importantes da magnitude que são Copa do Brasil e Libertadores, eu entendo que é normal você dar uma diminuída de ritmo para voltar e disputar um Mundial. Ainda mais em uma última temporada que o Flamengo jogou mais de 80 partidas. Você tem um desgaste na parte física. E outra, não tem sentido nenhum você pensar, o Flamengo vai iniciar a temporada com a disputa de grandes títulos. Aí você escolhe recomeçar do zero. Ao invés de dar continuidade a um trabalho que te entregou Copa do Brasil e Libertadores, você escolhe contratar um técnico novo, que teria que chegar, que teria que se adaptar e conhecer o elenco, que pensa futebol de maneira diferente. No caso, eu estou falando do Vitor Pereira. Então, assim, acho que essa diretoria do Flamengo, ela tem muito mérito na parte administrativa, na parte financeira. Já ganharam muito, sim. Mas se o clube fosse sério, profissional, tivesse de fato um planejamento, um projeto esportivo, uma organização de futebol, o Flamengo poderia ser muito mais dominante. O Flamengo poderia ser um clube ainda mais vitorioso. Porque a diretoria sabotou o clube nessa temporada, com decisões erradas. Desde lá do início, quando escolheu não renovar o contrato do Dorival, que até hoje essa história também é um pouco mal contada, né? Porque ele já estava começando a negociar para uma renovação, do nada a coisa não andou e eles decidiram contratar o Vitor Pereira. E está muito claro que não deu match. Os jogadores não gostaram da série do Dorival Júnior, eles confiavam no seu técnico. Eu acho que depois de você conquistar a Libertadores e a Copa do Brasil, no mínimo você merecia ter uma pré-temporada. No mínimo você merecia ter uma continuidade em um projeto, pensar nas contratações, seria o caminho natural. Acho que para qualquer clube de futebol que ganha 2 taças importantes como o Flamengo conquistou. E eu queria saber do Landim, ele avaliou que teve uma queda, né, depois dos títulos. O que ele está achando do Sampaoli, né? Porque não tem nem uma semana, ele falou que o trabalho do Sampaoli é muito bom, que confia. Eu só vejo um time que piora a cada partida. Um time que não tem um resquício de organização, uma ideia. Ontem o Flamengo foi dependente de chutão. O elenco mais caro do futebol sul-americano foi dependente de chutão, de lançamento. Não tinha uma jogada trabalhada. A única jogada trabalhada que o Flamengo teve foi quando teve um pouquinho mais de espaço, que o Zinho citou, o Gerson conectando o Bruno Henrique. Só.
esse trabalho satisfaz o presidente do Flamengo? Ele tem a confiança que o Flamengo ainda pode dar uma melhorada nessa temporada? Eu acho um pouco incoerente, Dani. Eu acho que a diretoria do Flamengo é a responsável pelo ano fracassado do clube. Só fizeram bobagem e não existe um planejamento sério de futebol. Sabotaram o ano do Flamengo. Pascoal, e aí ainda tem ontem uma amostra, mais uma, né? Porque toda vez que Flamengo e Dorival se encontram, fica claro que existia ali um apoio maciço do grupo para o treinador. E ontem, mais uma vez. E aí muita gente criticou, tem gente que fala que o Gabriel não tinha nada que ir lá na entrevista coletiva e mandar beijinho pro treinador. Assim, talvez tenha faltado um pouco de timing. Eu compreendo a raiva do torcedor depois de perder a partida. Mas ele também não fez nada demais. Inoportuno e desnecessário. Eu não crucifico, não. É falta de timing. Não precisava, Pascoal? Inoportuno e desnecessário. Vai no vestiário do São Paulo, dá um abraço nele, faz ali pelos corredores, não precisa ser explícito, inoportuno e desnecessário. Não precisava. Ozinho, mas eu acho que aí o recado é claro, hein? Se ele não fez no vestiário, se ele não apertou a mão no momento em que ninguém estivesse vendo, era para ser visto mesmo. Ou não se preocupou com isso. Para ele, assim, não estou fazendo nada demais, gosto do cara, tenho uma relação com ele desde lá do Santos, né? Tentei, fiz o meu melhor, ou na visão dele, corri, fiz o meu melhor, é o direito que ele tem, né? Foi lá falar com um amigo, dar um tchau, porque não ia ver de novo. Eu particularmente, acho que ele poderia evitar também. A minha opinião é essa, né? Pô, depois pega o telefone, ô Dorival, não fui lá falar contigo, o momento não tá bom, sabe como é que é, você é da bola, né? Desculpa aí que a gente não cumprimentou, não consegui falar com você no campo. Ou no jogo de domingo, vai cruzar lá, cara, não falei contigo lá, sabe como é que é a bola. Então, eu tô dando uma opinião aqui como um ex-atleta até, não é nem como comentarista, não é nem vendo a imagem. Tô bem racional. Eu, Crisan César de Oliveira Filho, mais conhecido como Zinho, não faria isso. Sair do meu vestiário e lá na coletiva do treinador do adversário, por mais que seja um cara que eu gosto, que eu me dou bem, depois de perder o jogo e da pressão que está, da cobrança que está, e é o Gabigol, é o maior ídolo da torcida nessa trajetória aí, agora está arranhado porque é paixão, está chateado, a torcida tá revoltada, tem o seu direito, né, porque o time realmente não rende. O Gabigol também não está na sua melhor fase, mas ele é o grande ídolo. Ele é o cara que a repercussão tudo é maior. Eu acho que o Gabigol é bem experiente, sabe que o que ele fizer vai gerar mais polêmica ou vai virar assunto positivo ou negativo. Então? Grande, porque o Gabigol é grande. Então eu evitaria, não iria. Voltando ao assunto, lá do Dorival da demissão, da entrevista do Landim, se você me permite, ele foi muito mal nessa colocação dele. Nós não demitimos. O contrato dele terminou. Nós só não renovamos o contrato. Demitiu. Eles avaliaram que o momento, por uma queda de produção no restante... Você sabe quando que acabou a Libertadores de 2022, Dani? Foi no final de outubro. Foi um ano que tinha Copa do Mundo. O Campeonato Brasileiro acabou no dia 13 de novembro. Ainda no meio de novembro. Porque depois foi preparação para a Copa do Mundo. Sim. O Flamengo ficou sem treinador, o restante teve as férias, um mês de férias, mas o time voltou em dezembro. Do dia 14 que começou as férias, voltou no meio de dezembro. Sem treinador. Por quê? Contrataram um treinador que tinha vínculo ainda com o Corinthians. Só acabava o contrato no dia 1º. Já começou o erro aí de planejamento. Aí o Landim tem que vir falar isso. Erramos. Nosso planejamento não foi correto. Nós não renovamos, mas também não trouxemos um treinador. O time ficou sem treinador, treinando o restante do ano. O treinador só foi se apresentar em janeiro. Para 10, 12 dias depois, já disputar finais. Decisão. Foi aquela contra o Palmeiras, a primeira, que foi até um bom jogo, hein? Foi lá e cá, se não me engano, foi 4-3 pro Palmeiras.
Foi até na decisão o melhor jogo que o Flamengo fez, desses que ele perdeu de todas as decisões. Então o planejamento, Landim, foi muito equivocado, errado, e vocês avaliaram uma reta final que o Flamengo já era campeão da Copa do Brasil e da Libertadores e que não ganharia mais o título, e vocês ficaram pegando no pé do Dorival, aí é informação, tá? Não tô chutando. Pegaram no pé por causa de 2, 3 milhões, que era pontuação. Se o Flamengo ganha alguns jogos, terminaria numa colocação melhor e o prêmio da CBF aumenta. Então eles cobraram do Dorival que o Dorival tinha que fazer com que todos os jogadores jogassem os jogos. E vocês lembram da entrevista que o Gabigol me deu na zona mista, depois do jogo contra o Atlético Paranaense? Se não, pega aí e bota. Tem lá, e aí, Gabigol? Tô de férias. Não, já falei lá no vestiário. Acabou o ano, não jogo mais não. Aí eu fui e perguntei, fiz a mesma pergunta pro Dorival e para o Marcos Braz. O Dorival falou assim, ainda vou ver o meu contrato. Não, mas não tem ninguém liberado. Aí o Marcos Braz, não, vai todo mundo jogar. Mas o próprio atleta, é normal. Gente, claro. O Flamengo ganhou as competições e não ganharia mais o brasileiro. Então um jogador que tá machucado, que tem uma dor ali, segura, é a hora de botar uma molecada. Aí o Landim cobrou isso e por isso não renovou o contrato do Dorival? Erro. É por isso que, por causa de tudo isso e da inteligência que tem o Gabriel, porque ele sabe que ele é o maior ídolo dessa geração, ele sabe da importância que ele tem dentro desse Flamengo e que tudo que ele faz ganha um peso muito grande. É por causa de tudo isso que eu acho que isso aqui é pensado. Isso aqui não é por acaso. Ele não se deu conta do momento. Não, ele sabe o momento. Ele sabe que é o técnico campeão. Ele sabe que o ambiente interno não é bom. E ele quer deixar mais claro ainda que, se o Sampaoli tá aqui é porque a diretoria quer, porque a gente gosta desse cara. Eu acho que mas ele é o que mais dá entrevista apoio ao Sampaoli, Dani? Mas a comunicação não verbal, ela é muito poderosa também, Tetra. O que ele tem que dizer, ele tem que dizer. A comunicação, para mim, o grande susto para a torcida do Flamengo e o grande impacto para a diretoria do Flamengo é o pré-jogo. Todos que jogaram e todos do banco foram abraçar o treinador. Mas eles fizeram a mesma coisa no Campeonato Brasileiro, no jogo do Dia dos Pais. Eu acho que isso aí, normal. Isso mostra claramente a insatisfação dos jogadores com o que foi feito pelo Flamengo. Eu acredito que seja isso. É uma insatisfação enorme. Os caras não conseguem, eles guardam, mas quando eles têm que colocar para fora, eles colocaram para fora. Olha, esse era o cara que a gente queria como treinador. Tá aqui, ó. O cara que a gente queria tá aqui. Não tá do outro lado. E hoje E tem alguns jogadores do Flamengo... você falar que os caras jogaram mal, todo jogador pode jogar mal. Porque você não tem aproveitamento de 100% todos os dias. Sim. É todo profissional, né? Nenhum ser humano consegue ter esse aproveitamento de 100% todos os dias. Mas quando você vai fazer uma final, e você sabe que jogo de futebol é assim, se 3 jogam mal, os outros compensam. Mas se 5, 6, 7 jogam mal, os outros restantes não conseguem jogar. Os outros se cansam de tentar compensar. Não conseguem jogar. Não conseguem jogar. Então, o que acontece com o Flamengo? Muita gente jogando mal. Muita gente jogando... Olha isso aí. Olha isso aí. Olha que festival. Mas isso aconteceu no outro jogo também. Isso é normal. Você acha que faz parte do futebol também, isso aí? Isso faz parte... O subliminar, eu concordo com a Daniela, o subliminar é muito poderoso. Sim. O subliminar é muito poderoso. Ali está a demonstração. Ô Landim, ô Braz, esse é o cara. Não, o Pascoal... Eu acho desnecessário e fora de propósito, fora de tempo, a ida do Gabigol lá na entrevista coletiva. Mas eu concordo com a Dani. Mas ele demonstrou que, esse é o cara. Ele sabe o que ele está fazendo. Para mim, o Gabigol sabe muito bem o que ele fez ali. Para mim foi pensado e é um recado... É tudo de coisa pensada, não tem sem querer. Qual era o grande roteiro dessa final? Dorival Júnior... reencontrando um Flamengo e a grande maioria acha que ele não permaneceu no Flamengo. Isso foi um erro da direção. Isso foi injusto. E aí chega o que acontece no Maracanã. O São Paulo sobressai, é superior, principalmente no primeiro tempo, com o Dorival Júnior bailando em cima do Sampaoli. Um time organizado contra um bando. O Gabigol é o principal símbolo de uma era vitoriosa. O Gabigol é um dos 5 maiores ídolos da história do Flamengo. Ele sabe o que ele representa. Ele sabe que qualquer atitude dele vai gerar um impacto grande na torcida.
E ali, com câmera ligada, no meio de uma coletiva, ele foi até lá e mandou um beijo pro Dorival. Então, assim, eu acho que foi pensado. Tipo assim, ó, a gente acha que você foi injustiçado. A gente acha que você é um grande técnico, você merece esse momento que você tá vivendo. Eu penso dessa forma, tá? Sim. Agora, eu consigo entender o torcedor do Flamengo que a prioridade no momento não tem que ser dar recado pra direção, que a direção deu errado. A prioridade é o Flamengo. O torcedor do Flamengo tá chateado. O torcedor do Flamengo teve que pagar muito para estar lá, uma renda vergonhosa de mais de 26 milhões de reais no Maracanã, que para mim é uma vergonha isso. 26 milhões, 26 milhões, 343.300 reais, a maior renda da história do futebol brasileiro. Ô Dani, o torcedor tá com cabeça quente, acabou de perder, assim, o Gabigol, acho que ali, eu tô cumzinho com o Pascoal. Ali eu acho que ele tinha que ter se preservado, eu achei desnecessário. Faz parte do futebol ele criar vínculos, ter amizade, admiração de técnicos, de jogadores, isso faz parte. Mas ali com a câmera ligada, fecha a casa, se preserva, isso vai irritar ainda mais a torcida, você tem uma final em andamento. Eu acho que ali, por isso que eu acho que ele foi consciente. Sim, também ele quis mandar um recado. Ó, só uma informação pra gente virar aqui, porque eu quero ouvir esse técnico que é merecedor, que é vitorioso e que agora tá tentando um título inédito com esse São Paulo. Mas só para complementar aqui essa informação da renda, já que a gente citou, essa renda vai ser bem divididinha entre Flamengo e CBF. Pelo seguinte, eu tô com os números aqui, ó. 5.662.000 foi o custo das despesas e retenções para colocar o Maracanã aberto para essa partida. Só que existe um complemento contábil no regulamento da CBF para a competição, que vai abocanhar 9.400.000 reais. Ou seja, desses quase 26,5, o Flamengo fica com 11.200. São Paulo pensa em arrecadar matemática. 30. A conta do São Paulo é de fechar com 30 o próximo jogo. 30 Metade milhões? da CBF. Uns 64 mil pagantes, porque o São Paulo entende que pode colocar até 67 mil no Morumbi. Sim. Mas a polícia não permite. A polícia militar permite a venda até de 64 mil ingressos por uma questão de segurança. E se quem tem de segurança é a polícia, parece. Então a polícia só libera. O São Paulo imagina aí que giraria em torno de 30 milhões a arrecadação. O Flamengo conquistou 26 milhões, aí tem essas contrapartidas que você disse aí, mas é a melhor arrecadação da história, né? Quanto é a multa do São Paulo? Hã? Futebol brasileiro. Quanto é a multa do São Paulo? Posso falar com uma letra só? Tá querendo pagar a multa do São Paulo com a renda do Maracanã, é isso? Não, eu só não sou fiscal de dinheiro de ninguém. Esse é um problema do Flamengo com o São Paulo. Mas essa... Tá aí, nação, então essas foram as últimas informações do Flamengo. Vamos ver o que vai acontecer a partir de agora, depois desse desastre que aconteceu no Maracanã. Vamos ver o que vai acontecer. A gente vai trazendo as notícias e informações do Flamengo pra vocês. Fica ligado no canal, deixa o like e a gente se vê no próximo vídeo.